Eletrodinâmica, área da física que estuda o comportamento das cargas elétricas em movimento. Mas para entender a eletrodinâmica é preciso entender um pouco de corrente elétrica, que nada mais é do que o fenômeno de elétrons que recebem carga que se movimentam ordenadamente. Corrente elétrica. Esses são os três conceitos básicos de corrente elétrica. Em uma corrente elétrica, carga de sinais positivos vão do ponto de maior potencial para o de menor potencial. Cargas negativas fazem o contrário. Toda corrente elétrica tem direção horizontal, vertical ou diagonal, mas seu sentido é apenas para a direita ou esquerda. E toda a corrente elétrica tem sentido real e convencional. Nós temos aqui um exemplo de corrente elétrica usada para acender uma lâmpada. Para medir uma corrente elétrica, calculamos sua intensidade pela seguinte fórmula. A intensidade da corrente, representada pela letra I, é igual à quantidade de carga, representada pela letra Q, isso dividido por delta de tempo, representada por T. Lembrando que a quantidade de carga é representada por coulombs, o tempo em segundos, já a intensidade, de acordo com o padrão do Sistema Internacional de Medidas, por amperes. Temos uma questão como exemplo. Observamos que cada minuto, ou seja, 60 segundos, passam 12 coulombs em uma corrente elétrica. Qual será a intensidade da corrente elétrica? Ou seja, nós temos 12 dividido por 60, que dá 0,20. Então, a resposta dessa questão é a letra B. Existem dois tipos de corrente elétrica, a eletrônica e a iônica. A eletrônica é o tipo mais encontrado porque ela ocorre nos condutores metálicos e é constituído de deslocamento dos elétrons. Já a corrente iônica é constituída de íons positivos e negativos, movendo simultaneamente em sentidos opostos, e ocorre em soluções eletrolíticas e em gases ionizados. A corrente elétrica ela pode ser monofásica, ou seja, ela tem um único sentido, ou bifásica, que tem dois sentidos. A corrente monofásica ela pode ser contínua ou pulsante. A corrente contínua ela segue em uma linha reta, e já a corrente pulsante ela segue em formato de ondas. As correntes monofásicas elas têm várias classificações, mas a sua principal classificação é a alternada, sinoidal, como na figura. Além da intensidade da corrente elétrica, nós podemos calcular o campo elétrico, a força elétrica e o potencial elétrico de uma corrente. A figura ela mostra cada uma dessas fórmulas e o que significam. A resistência elétrica é como se fosse uma dificuldade que a corrente ela tem para percorrer um condutor. Isso depende do material do condutor, da espessura e do comprimento, além da temperatura exposta. Para calcular resistências de uma corrente elétrica, nós temos a seguinte fórmula. Ohm, representado por R, é igual a volt, que está representado na fórmula por U, que está dividido por ampere, que é representado pela letra I. Temos aqui uma questão para determinar a corrente elétrica que flui por um resistor de 1K quando ele é submetido a uma tensão elétrica de 200 volts. Então, para resolver esse problema, nós temos a fórmula R é igual a U dividido por I, que substituindo pelos valores do problema, temos 100 igual a 200 sobre I. Então, como I é igual a 200 sobre 1000, I é igual a 0,2. Já que então 1 deciampere é igual a 0,1, 0,2 amperes é igual a 2 deciampere. Então a resposta certa é a letra B. Pelo fato de ambos os fenômenos forem de mesma natureza, magnetismo e eletricidade,
Podemos ver que pelo mapa mental que os fenômenos magnéticos induzem corrente elétrica pelo condutor, produzindo DTP e indução de corrente, contribuindo também com a lei de Faraday.